Corinthians e Vasco da Gama vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro e vamos ver aqui o que é que a mídia está falando. Vamos assistir um pouco o Donos da Bola com o Neto e também vamos ver o jogo aberto porque eles lá palpitaram, tá? Deram o seu palpite dizendo quem deve vencer, o Corinthians ou o Vasco da Gama, tá? Então vamos dar play aqui e já vamos assistir. Vasco, o ex-time do Fernando Diniz, 5 jogos, não tomou gol. O Yuri Alberto, o Garro que volta, empatou, ganhou o jogo de 1-0 contra a equipe do Barra na Copa do Brasil. Como é que você enxerga o Corinthians na 17ª colocação, na zona de rebaixamento? Corinthians, de Londrina para o mundo. Diniz tá legal. E o Diniz reencontra o Vasco, o Renato também num momento legal no Vasco da Gama. A gente tem que entender também como é que esse Corinthians vai se comportar daqui pra frente, porque o Diniz, aos poucos, vai implementando o seu trabalho. É claro, ele não vai colocar, Fabiano, não vai colocar o Hugo pra sair jogando, o Ramalho agora você vai ser o meu Piquet, Não, calma, agora, com a quantidade de jogos que o Diniz já vem tendo com o Corinthians, já começa a perceber o dedinho dele. Você sabe como que é o dedinho do Diniz, né? Dedinho bem pequenininho. Fabiano, conta pra mim, o que você enxerga começando com você e depois foi pro Maravilha e pro Souza, o que o Fernando Diniz fez nesses 5 jogos? Qual a ideia sua? O que você viu? Né? Um time que mandou embora do Dorival Júnior, tem agora, conversou com o Memphis, não tem imagem aí dos treinos lá daí? Tá aí, ó. Fernando Diniz do Corinthians, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 gols marcados. O que mais chama atenção, para mim, é o número de gols sofridos, o que isso é muito importante. Qual a ideia sua, Fabiano, baita lateral esquerdo, o dono de Cajamar? Ô, craque Neto, eu gosto muito do Diniz, né? Como jogador, jogava contra e como treinador também. Ele fez um início importante no Atlético Paranaense quando eu estava lá como auxiliar do 20. E o Corinthians já vem mostrando a cara do Diniz, né? Você vê aí os gols, 0 gols sofridos. Por quê? Posse de bola. Eu gosto muito da posse de bola. E é um cara que é muito inteligente, é um cara que conversa bastante com o jogador dentro do vestiário. Isso é importante. E com essas voltas para o time é muito importante, porque contra o Vasco lá também não é fácil, é complicado, porque o Renato Gaúcho é um treinador também muito... Não, é verdade, ele chegou muito bem no Vasco da Gama, tomou 3 jogos de suspensão. Parabéns à Comebol de suspender um treinador que não vai junto com o time. Parabéns à Comebol. Parabéns. 3 jogos o Abel de suspensão? Ferreira caga na cabeça de vocês todos aí, inclusive aqui. Ele faz o que ele quer. E vocês aí. Mas sabe o que eu gostaria? Por favor. O que eu gostaria dele, o Abel, era ele treinando o Santos. O Corinthians sem dinheiro. No Corinthians quebrado. Aí eu queria ver quanto ele ia resistir. O Santos está quebrado também, viu? São Paulo está quebrado também. Tá, mas tá mesmo que o Corinthians. O Corinthians só esse ano passado pagou 245 milhões de juros e deve 643. Não vai pagar nunca. Eu gostei do cansa-cachorro, velho. Velho. Como que é o cansa-cachorro? É aquele cara que fica... Né? Ai, pega aí. Aí tira. Pega aí, Tomili. Aí o filho ri. Agora, se o cachorro... Ganhou 3 títulos, Maravilha. 3 títulos o Corinthians ganhou. Quantos títulos o Santos ganhou e o São Paulo? O São Paulo faz tempo que não tá ganhando nada. Ganhou a última Copa do Brasil. Você tá falando do Corinthians. Voltando ao então é melhor pra você. Tá bom, mas a gente vai pra frente e um passinho pra trás, entendeu? Você vai e volta. Agora, tá todo mundo já vendo o dedo do Diniz, a mão do Diniz, o pé do... Eu quero ver que até onde vai, porque o Diniz é igual aquele espumante grande, de 2 litros. Você abre, vai fazer aquele gás, ó. Mas tá gorando já, né? Aí é ruim. Aí acaba o gás. Então, nós vamos ter que... Mas ainda não acabou. Começou gás ainda. Mas é o 5º jogo ainda. Daqui pra frente... Ele abriu esse dia. Agora, esse dia em diante... Mas no Fluminense não foi bem? Libertadores que ele ganhou ali, né? Tudo bem, mas eu acho que ele tem prazo de validade. Agora, no Corinthians, se ele quiser incrementar, sair jogando com o André Ramalho, com esses caras, com o tal do Gabriel Paulista, não vai. É maravilha. Ele tem que mudar. O cara tá num carro. Não tomou nenhum gol, Maravilha, a defesa. Não, eu sei, não tomou um gol também. Vamos ver com quem que ele jogou tantos jogos difíceis. Né? Ele ganhou quem? E não era o Hugo, hein? 2 jogos da Libertadores, Palmeiras. Mas ele jogou com quem lá na Libertadores? Barra. Todo time fraco ele Eu pegou. me lembro o outro que foi Platense e o Vitória, 0-0. Aliás, esse Platense, a Europa inteira só dava nos jornais. Corinthians ganhou do Platense. Então todo mundo discutindo. Campeão argentino, Maravilha.
Esse é um acidente que aconteceu. Mas agora, eu torço para que o Corinthians consiga realmente encontrar o caminho da sua vitória. Agora, vamos esperar quem no ataque do Corinthians para tentar ajudar. Só tem Yuri Alberto. O Galo voltou, parece que joga bem, não sei. Ô, craque, será que ele torce? Você falou que torço. Acabou de gorar o Diniz? Diz que não vai dar certo, é o champanhe que vai estourar. Não, eu não estou gorando o Corinthians, não estou apoiando o Corinthians, eu estou falando a verdade do Corinthians. Que não é tudo isso. Então, o Corinthians. Não é tudo isso. Então vamos lá, peraí. O time do Corinthians é muito melhor que o time do Vasco. É muito melhor. O Vasco depende muito da torcida do Vasco, que é uma coisa espetacular. E outra coisa, né? O Corinthians pagou um pouco pelo baixo desempenho do Dorival. Muito. Só que assim, quando o Diniz chega... São 2 vitórias só, e 12 jogos. Que vergonha. Mas o Diniz, quando chega, não encontra terra arrasada também, né? Encontra um sistema defensivo muito bom do Corinthians. Manteve o sistema. Acrescentou algumas coisas que fez com que o time não tomasse gol. Eu acho que os laterais descem menos do que descia. Se posicionam mais. Você que foi lateral esquerdo, do lateral esquerdo bom, do Matheus Bidu, por exemplo. Matheus Bidu lá perto de Cajamar, não é? Onde que é o Matheus Bidu? Não sei. Eu acho que é aqui do lado de Cajamar. Interior ali, né? Eu acho que é, sim. Matheus Bidu que está jogando muito, Mateuzinho, qual a ideia daquilo que você vê? Você que jogou muito tempo na Europa sabe também da forma que o Diniz trabalha taticamente. O que você vê a defesa da equipe do Corinthians, meu querido Fabiano de Cajamar? Eu vejo, craque Neto, eu vejo uma defesa sólida, né, entrosada, ganharam junto títulos aí. Tem 2 laterais que, no meu ver, são bons jogadores, bom de apoio, técnicos, né? Vão no fundo, cruza. Eu gosto desses 2 laterais do Corinthians e creio que o Diniz, como o Souza falou, encontrou já um time bem armado defensivamente. E tem uma coisa, viu? Se você colocar o retrospecto, que eu também acho que isso não gosto muito, mas às vezes a gente tem que falar. O retrospecto do Corinthians e Vasco é gritante. A visão e a performance do Corinthians em relação ao Vasco. Qual a ideia do Vasco? Você, Morientes, que fez comigo lá na Amazon Prime, arrebentamos lá naquele hotel lá. Aí os caras querem tomar vinho de 2 contos, 3 contos. É Andernan, é Galvão Bueno, é Mauro Naves. Nós tomamos chapinha, irmão. Pardal que acompanha Pardal que acompanha Morcego, amanhã de cabeça pra baixo. Nós vamos numa outra parada. E aí, Morientes, Monstro Sagrado e o Vasco e Corinthians da Neoquímica Arena? Falar do Vasco é falar de Andrés Gomes, colombiano, bom de bola, veio do Rennes, emprestado do futebol francês. Parece que tá saindo, hein? Então, é aí que tá. Eu acredito muito que o Renato potencializou o futebol desse colombiano, que não sabia finalizar, e agora, Renato é um exímio finalizador, né? E tem time da Alemanha com olho grande, Renato foi craque, hein? Com o olho grande em cima do Andrés, que pode sair. Se o Andrés Gomes sair do Grêmio, já era. Mas foi o Diniz que potencializou. O Diniz com ele... PH. Rayan, né, o menino que tá agora aí. Tá fora. Rayan, que vai que tá fora. Eu acho que ele vai pra Copa no lugar do Estevão. Ou vai no Neymar. Pra você, a diferença... O elenco é difícil, Maravilha. Tá um ponto de diferença da zona do rebaixamento. Então tem que já tá na zona. Já tá lá, ó. Então, aliás, já entrou na zona de rebaixamento. Eu quero Maravilha na fazenda. Não tem nada bom, então, pra você? Não, como? No jogo do Vasco? Não, Corinthians e Vasco, o jogo sendo aqui, o Corinthians tem obrigação de ganhar. Porque esquece o Memphis Depay, ele só vai voltar depois da Copa. Ele tá só no tem que renovar o contrato dele antes. Nas punições sofridas pelo Corinthians no STJD. Agora há pouco tudo foi julgado, então, resultado final. Sem perda do mando de campo pelo ato racista. Corinthians vai precisar fazer um fechamento pontual do setor oeste inferior, onde estava o torcedor responsável pela injúria racial, aí entre parênteses, provavelmente contra o São Paulo. A multa em R$80 mil foi mantida. Mateuzinho, eram 4 jogos, agora são 2 jogos suspenso. E o Hugo Souza, uma suspensão de 1 jogo e não mais 2 partidas. Vai reclamar agora o Ronaldo? Não, eu vou dizer pra você aqui que o Corinthians tem um jurídico muito forte, o doutor Pedro lá. Eu acho que ele foi... O Abel foi pela força da lei, né? Porque nós estamos vendo muita coisa esquisita dentro de campo também. Tem a força da lei e tem a força da Leila. Então, ó o senhor Rui Força da lei? Que força da lei, O assunto é Corinthians, os caras foram buscar o Palmeiras. E a gente vai ver a força da rodada do final de semana. 13ª rodada começando amanhã justamente
com Botafogo e Inter, Mané Garrincha, Bahia e Santos na Fonte Nova, Remo e Cruzeiro no Baianão. Baianão? E aí, teremos aqui São Paulo e Mirassol às 9 da noite, no Brinco de Ouro, lá em Campinas. Agora vai. E a rodada segue no domingo, com Corinthians e Vasco na Arena do Corinthians, Grêmio e Coritiba, Arena do Grêmio, Bragantino e Palmeiras, do Cícero de Souza Marques. E olha só, tem mais. Atlético Paranaense e Vitória, lá na Arena da Baixada. Fluminense e Chapecoense no Maracanã. E finalizando com Galo e Flamengo na Arena MRV. Jogaço, hein? Querem ver a tabela? Eu vou tirar uma foto da tabela. Dá licença, escreve que eu vou tirar uma foto da tabela e segunda-feira eu vou mostrar pra todo mundo. Pronto. Tirou, bebê? Tirei a foto junto com a Renata. Olha, gente, aqui tá tudo certo, né? Já cadeirão no programa com Edu Draceni e o Palmeiras, liderança... 2-1 Vasco. Nó. Capela, O Vasco nunca venceu lá e chegou a hora. 1-0 Vasco. Marco Aurélio Cunha, 1-1. Sgarbi, 2-1 pra nós. 0-0 meu placar. E você, Chico? 2-0 Corinthians. Edu, 1-0 Vascão. Renato Gaúcho. Tamo junto. Ronaldo, Parece o Gonzaguinho. Quer não queiro. não vai palpitar, tá bom. O Neto tá chegando com os donos da bola. 3 gols do Yuri! Final de semana 3-0 pra pro todo Corinthians. mundo. Valeu, beijo, gente. Até segunda-feira.